Acho que o pastor que deveria continuar aqui no púlpito, né? Mas ele me chamou, eu obedeço. E além do mais, os irmãos também já oraram pela mensagem, e é muito importante isso, né? Para a nossa meditação, nós vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, vamos ler do versículos de 1 a 9. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso também transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. A graça que fortalece. Tema bom para esta mensagem, né? Atualmente, irmãos, muitas pessoas se preocupam em usar medicamentos, remédios, vitaminas, né? Com o objetivo de fortalecer o corpo e de adquirir mais resistência, imunidade e assim evitando as doenças. É o que falam, né? Muitas pessoas estão usando muitos medicamentos, vitamina A, B, C, o abecedário todo, né? Chás, né? E fazem uso desses medicamentos como um fortalecimento. Não que isso esteja errado, né? Mas o uso excessivo desses medicamentos pode estar substituindo hábitos saudáveis de bom viver. Então, muito cuidado temos que ter com essas coisas. A OMS aponta que 50% dos medicamentos são prescritos ou são usados, são vendidos de uma maneira errada. Isso aí é muito perigoso. Então, o excesso pode ser prejudicial no uso excessivo desses medicamentos. Por outro lado, nós vemos crianças nos postos de vacinação chorando, né? Isso a gente tem dó, pena, porque estão sofrendo com a vacina, com a injeção, mas os pais levam essas crianças para o bem das crianças, pensando no melhor dessas crianças. Isso é muito importante, que os pais se preocupem com essas crianças. Assim também o apóstolo Paulo se preocupou muito com Timóteo, seu filho na fé. Não apenas somente com medicamentos, mas ele se preocupou com as palavras, fortificando o apóstolo Paulo, o apóstolo Timóteo. Se bem que ele também medicou Timóteo, que sofria de um mal muito grave no estômago também. Então, nesses versículos que se seguem, nós vamos ver os conselhos de Paulo a Timóteo e também a nós, nos dias de hoje, muito importantes para a nossa vida diária, para a nossa santificação como servos do nosso Senhor. Então, nos versículos que se seguem, nós vemos aqui, no primeiro versículo, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo. Então, a graça é fundamental. Então, os conselhos de Paulo para Timóteo devem ser aplicados a todos os que querem viver de maneira santa, que querem ser cristãos aprovados por Deus. E ele tocou no fundamental, que é a graça. Fortalecer na graça de quem? Na graça do Senhor. Porque a graça é o alicerce da fé. O que é a graça? A graça é um favor
não merecido. A gente até guardava FNM, né? Aquele caminhão, favor não merecido. Ela é o alicerce da fé cristã. E a graça é por ela que nós somos salvos. É fundamental na salvação. É por ela que somos fortalecidos. Que ele toca nesse assunto. E por ela nós somos santificados, nós somos transformados também. A graça é diferente de misericórdia. A graça é um favor não merecido. Misericórdia é um favor merecido, porque é a ira de Deus sobre nós. Merecemos a ira, mas temos a misericórdia. Então, graça é diferente de misericórdia. Então, o apóstolo Paulo está falando da graça, que é fundamental. Como nós lemos em Efésios 2:8, já aqui na nossa liturgia, pela graça sois salvos. Como? Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, fortalecer-se na graça significa depender totalmente do poder de Deus, não da própria força do homem, não pela nossa autossuficiência, mas depender do poder de Deus e viver também segundo a sua vontade, principalmente. Esse poder não vem da terra, mas vem do céu. Esse poder não vem de talentos, né, humanos, mas vem da graça de Cristo Jesus. Contrariando tudo aquilo que as empresas falam, né? Tem que ser talentoso. Não, nosso talento nada vale para Deus, porque a nossa suficiência vem totalmente de Deus. Isso é pela graça de Cristo Jesus, né? A graça. Então a graça não está em Paulo, nem na igreja, mas a graça está somente em Cristo. A graça é inseparável de Jesus. Graça está conectada com Jesus. Nós recebemos de Jesus a graça ilimitada, transbordante, e por ela recebemos todas as bênçãos. Tudo que recebemos de Jesus, de Cristo, vem dele. Todas as bênçãos materiais, inclusive, e espirituais, somente pela graça, nada mais, não pela nossa capacidade. Então, Timóteo, Paulo conhecia muito bem Timóteo, né? Era um discípulo, era um filho para Paulo, né? Ele deixou Timóteo encarregado de cuidar da igreja. Era um jovem, ele sabia das limitações de Timóteo. Era um jovem, nessa época que Paulo deu esses conselhos para ele devia estar entre 38 e 40 e poucos anos. Era um jovem ainda, tímido, né? E aí, além do mais, ele tinha uns problemas de saúde. Então, o apóstolo Paulo sabia dessas dificuldades. Então, ele sabia que Timóteo não poderia permanecer firme sem a capacitação da graça. E o apóstolo Paulo, mais que ninguém, sabia da importância da graça. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo pediu para que Deus afastasse o espinho na carne? Qual foi a resposta que Deus disse? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, mais que ninguém, Paulo sabia da importância. Paulo vivia pela graça e não na sua autossuficiência. Então, esse conselho ele deixa para todos nós, a Timóteo e para todos nós. Já no versículo 2 ele diz: e o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos. Para quê? Para instruir a outros. Hoje de manhã vimos bastante isso, né? Na parte de criação de novas igrejas, né? E nós vimos que é importante a transmissão do evangelho a outro, para dar continuidade. Então, o que Timóteo recebeu de Paulo, ele deveria transmitir a homens com que qualidades? Fiéis, homens sérios, idôneos, tementes a Deus, os quais deveriam também instruir a outros. Em 1 Timóteo, Paulo fala das qualidades dos presbíteros, qualidade dos diáconos. Então, homens que não tivessem essas qualidades, nunca poderiam o quê? Instruir a outros. Estão totalmente desqualificados
para instruir a outros. Então, esses homens qualificados, Timóteo tinha que falar a esses homens falaram a outros, e assim era uma cadeia constante. É uma verdadeira sucessão apostólica. Assim como Paulo também recebeu de Timóteo, Ananias, que foi curar a sua vista, recebeu de Barnabé, conselhos de Barnabé, que apresentou ele aos apóstolos, ele também está instruindo a Timóteo, e Timóteo deveria levar a outros homens fiéis. É uma verdadeira sucessão apostólica. Sem isso, a igreja não vai adiante. É como a tocha olímpica, né? Que tem que ser passada de uma mão para a outra para dar continuidade aos esportes, a tocha olímpica. O significado é mais ou menos esse. Receber a fé, como Timóteo recebeu, é um privilégio, mas transmiti-la é uma responsabilidade. A nossa responsabilidade é muito grande. Estamos recebendo a fé, recebendo a palavra, mas a nossa responsabilidade na transmissão é muito grande. Paulo tinha certeza de estar ensinando o evangelho puro, como lemos, né? Puro de Jesus. Ele estava ensinando o evangelho, a sã doutrina, e isso impelia Paulo a cada vez mais prosseguir em frente. Mesmo preso, a preocupação dele era levar o evangelho adiante. Em sofrimentos, em cadeias, a preocupação de Paulo era levar o evangelho adiante. Então, pregar o evangelho e fazer discípulos é uma ordem. Não é uma opção para nós, é uma ordem. Fazer discípulos é uma ordem. De manhã nós vimos a importância do discipulado, importância no discipulado, na criação de novas igrejas. A igreja, então, tem duas coisas a fazer: edificar os que estão dentro, que é muito importante, e salvar os de fora. Essa é uma das missões grandes da nossa igreja. Então, nos versículos seguintes, Paulo apresenta uma tríplice figura, comparando a luta do obreiro, nós lemos, né? Cristão, com a de um soldado, a de um atleta e de um agricultor. Essa tríplice figura é apresentada a Timóteo para que ele fosse um obreiro com essas características também. Ele diz no versículo 3 e 4, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado. Ele cita, então, 3 características importantes de um soldado cristão. A primeira, que o soldado deve estar pronto para sofrer. A vida do soldado não é fácil. Não vai para brincar. Ele vai para lutar, para sofrer, sabe dos seus deveres. O próprio Paulo não ensinava que as pessoas deveriam receber vantagens do Senhor. Não ensinava isso. Ao contrário, como discípulo de Jesus, ele sabia que deveria sofrer as aflições do mundo presente. E não somente receber as vantagens, mas deveria sofrer as aflições desse mundo. Paulo era consciente de que, assim como seu mestre, Cristo, passou por todos os sofrimentos possíveis e inimagináveis, os seus seguidores também passarão. Isso que ele transmite ao Timóteo. Com ele não existia pregação mentirosa. Não existia. Paulo pregava a Cristo, e a Cristo ressuscitado. Pregava a cruz. A mensagem de Paulo era sobre a cruz. Não tinha pregação mentirosa de que Deus vai dar prosperidade financeira, ou que seja preocupado em dar conforto e luxo para os seus. Não, a preocupação de Paulo não era essa. Suas pregações eram sempre sobre conversão, arrependimento, salvação, mas jamais oferecimento de bênção, oferecimento de vantagem. E assim deve ser o obreiro. O obreiro não vive buscando deleites e prazeres, mas está pronto a sofrer. A cruz precede a coroa. Então, falou esses conselhos a Timóteo,
de Timóteo, né? Pronto até a desistir, porque isso era muito pesado mesmo também para Timóteo. Esse é o primeiro ponto, deve estar pronto para o sofrimento. Nós devemos estar prontos também para o sofrimento. Uma segunda característica do soldado é que ele precisa estar focado no que ele faz. Focado no que ele faz. Hoje de manhã, na plantação de igrejas, nós vemos que o foco é fundamental. Fundamental na formação de igrejas, né? Para nos dedicarmos inteiramente a Cristo, temos que nos livrar de tudo que nos envolve neste mundo. Precisamos estar focados, dedicar-se integralmente de corpo, de alma, de coração ao que se está fazendo. Em Hebreus, o autor de Hebreus disse: desembaraçando-se de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Perseverança, isso é fundamental. Desembaraçando, deixando de lado tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que nos atrapalha na nossa corrida. E assim corramos. Não podemos permanecer fiéis ao Senhor se tivermos preocupação de juntar patrimônio material, se estivermos preocupados com luxo e enriquecer, que é frontalmente contrário à palavra de Deus. Se estivermos preocupados com essas coisas, se o soldado estiver preocupado com essas coisas, não poderá lutar, não poderá batalhar. Imagina o soldado no meio da batalha, ligando para sua mulher, perguntando como é que estão os investimentos, né? No meio do tiroteio, se já recebeu o pagamento, se já fez o pagamento da conta de luz, né? Se já comprou a compra da semana. Imagina um soldado nessa situação, né? Então eles têm que estar totalmente focado naquilo que faz, integralmente de coração naquilo que faz, senão ele acaba morrendo mesmo, né? Então não pode se preocupar com bens materiais. A nossa vida, eu sempre falo, infelizmente, muitos vivem para fazer dívidas e pagar dívidas. Fazer dívidas e pagar dívidas. Preocupados só em ganhar, né? Tenho amigos que têm muitos e muitos aluguéis. É maravilhoso, né? Viver de aluguel. Mas o que ele faz na vida? Cobrando aluguel. Vive procurando os inquilinos, cobrando inquilino, inadimplência, correndo. A preocupação é totalmente nisso. É bom viver de aluguel, mas a vida fica sem sentido só viver de aluguel. Então tem que estar focado. O soldado tem que estar focado totalmente naquilo que faz. Então, Jesus nasceu com quem? Com quê? Com nada, numa manjedoura. Quando ele foi executado, o que ele deixou? O que ele tinha? Bens materiais? Ele deixou fortunas para os 12 discípulos? Que eu saiba, não. A Bíblia não diz nada. Ele não deixou nada para os seus discípulos. Ele deixou o quê? Mansões celestiais. Nada material. Nada deixou para os seus discípulos, nem para o seu povo, seus seguidores. E Paulo também não deixou nada. Paulo apenas tinha a única coisa que ele deixou foi o quê? Os seus escritos e a sua capa, que inclusive pediu para Timóteo, né? Ele estava na prisão, pediu, traga meus livros e a capa. Estava o tempo frio. A única herança, a única coisa que Paulo tinha na sua vida. Então nós devemos também não se preocupar com nossos bens materiais. Claro que devemos se preocupar com a família, com os filhos, com os netos, deixar um conforto, mas não devemos ter isso como prioridade. Devemos o quê? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Essa é a ordem de Cristo para nós. O terceiro ponto é que o soldado, o bom soldado, precisa ser um bom soldado, excelente soldado, né? Ele precisa ser fiel a Jesus. Se não tiver fidelidade a Jesus, nada adianta. O apóstolo Paulo tinha consciência de que tinha sido chamado para a luta, para a guerra, e não para um passeio, não para uma viagem de turismo. As viagens de Paulo não foi para turismo, para aproveitamento, não. Foi para a guerra, para a luta, pregar o evangelho. Essa era a missão. O soldado precisa ser fiel a Jesus. Por quê?
Nós estamos vivendo numa luta, numa guerra. Ele mesmo diz em Efésios 6:2, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Então, a luta é terrível. E ordenou a Timóteo: combate o bom combate. A luta, a vida é um combate. Isso que ele alertou a Timóteo. Por isso, o objetivo de Paulo e de Timóteo seria de pregar, ensinar a sã doutrina, ensinar o evangelho de Jesus Cristo. Somos soldados de Cristo, então devemos ser fiel, devemos obedecê-lo e honrá-lo com uma pronta humildade e submissão a Cristo Jesus. No versículo 5, ele fala: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Agora ele passa por uma metáfora extraída do atletismo. Paulo gostava muito de usar essas figuras e usou, os irmãos podem reparar, mesmo no início, no 1 Timóteo, ele usou essas figuras, e em Coríntios também usou bastante essas figuras do atletismo. Porque nenhum soldado, nenhum atleta, aliás, recebe o prêmio até que tenha sido vitorioso e mereça o título no final da corrida. Se o atleta corre metade da corrida, né, e descansa um pouquinho para tomar um cafezinho, então ele não vai completar a corrida. E não vai receber também o prêmio no final, porque não vai conseguir atingir. Outros vão passar. Então, tem que ter aquele objetivo, tem que, para ser vitorioso, ele vai correr até o final da corrida. E ele diz: correi de tal maneira que o alcanceis. Alcançar a vitória final. Então, o atleta jamais será campeão se não obedecer às regras, né? Se ele não é coroado, se não lutar segundo as normas. Nós vemos que muitos atletas não seguem as normas, não descansam. Imagina se o atleta, um dia antes da competição, for para a balada, não dormir, né, para os bares beber. No dia da competição não vai conseguir fazer nada. Ele tem que seguir as normas, a concentração, tem que seguir as regras e não pode fugir daquilo. Tem que obedecer ao seu empregador, tem que atuar de acordo com as normas, né? Então, se os atletas gregos, e Paulo está se inspirando, pensando nos atletas gregos, conseguiam exercer uma disciplina para ganhar uma recompensa temporal, quanto mais os crentes deveriam exercer uma disciplina para alcançar a recompensa eterna. A disciplina é fundamental para todos nós, para todo cristão, devemos ser disciplinados. Os irmãos já ouviram falar no Lance Armstrong, é um ex-ciclista, profissional americano. Ele ficou famoso por ter vencido apenas 7 Tour de France de ciclismo, 7 vezes consecutivas, de 99 até 2005. Os irmãos acompanharam esse ciclista. Mas em 2012, alguns anos após encerrar a sua carreira, ele foi banido. Ele perdeu todos os títulos que ele tinha, todos os títulos. Por quê? Ele foi banido da competição de ciclismo, em razão do uso de dopagem bioquímica. Desobedeceu, assim, as regras que impõem que não era possível fazer isso. Então, ele foi punido. E assim também um cristão. O cristão tem que obedecer a palavra de Deus até o fim. Senão, não completa a jornada e será punido eternamente. Paulo também diz, em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Missão cumprida. Passou a régua, completou a carreira e guardou a fé. Pronto para se encontrar com Jesus Cristo. Pronto para confrontar, para ir para a mansão celestial. Assim devemos ser nós também. Uma outra metáfora que o lavrador, no versículo 6, que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O lavrador tem uma vida fácil, né?
Ele lança a semente, vai para casa descansar, dormir, ver uma televisão e fica esperando tudo. Não, o lavrador trabalha duro. Os lavradores não colhem frutos enquanto não tiveres labutado arduamente. O lavrador trabalha de sol a sol. Não é que hoje está sol, não, eu vou ficar em casa tomando um suquinho, porque está muito sol, não vou hoje para a lavoura. Não, está chovendo muito, não vou para a lavoura. Não, ele trabalha arduamente no cultivo da terra e na semeadura. Então não devemos ser preguiçosos no reino de Deus, mas trabalhar diligentemente, com sabedoria, com as estratégias que nós vimos como plantadores de igreja, né? Temos que ter estratégia, trabalhar diligentemente. Ele põe a mão no arado e não olha para trás, seguir avante. O lavrador, então, precisa ter paciência. Paciência. Nada vem rápido. Deve aprender que não existe resultados rápidos. Não é fazer aquela oração do cristão paciente. Ó, Senhor, me dê paciência, mas que seja rápido. Essa não deve ser a nossa oração. Temos que ter paciência e esperar os resultados. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Tiago 5:7. Então, cabe ao agricultor semear, regar, e compete ao Senhor dar o crescimento. Não compete ao lavrador. Ele usufrui dos frutos do seu trabalho. Não apenas semeia com lágrimas, mas colhe com júbilo. Esse é o papel do lavrador. Então, primeiro a participar dos seus frutos, colher os frutos do seu trabalho. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Versículo 7, então, ele dá esse conselho a Timóteo. Pondera. Pondera é medite, né? Pense no que acabo de dizer. Aplica o que acabo de dizer. Não só esperar que o Espírito venha e ilumine. Não, o Espírito ilumina, mas primeiro temos que meditar, temos que ler, temos que estudar. Então, a meditação humana e iluminação divina são coisas necessárias. Por isso que o versículo diz que primeiro pondera, o Senhor te dará a compreensão. Nós ponderamos, mas o Espírito nos instrui. A missão do Espírito é essa. Pois a palavra de Deus permanece letra morta até que o Espírito lhe dê vida. Não somos como muitas religiões que dependem somente do Espírito. Temos que depender do Espírito, mas não somente do Espírito. Temos que estudar, meditar, orar, ler a palavra, entender, comparar texto com texto. Próprio texto com texto nos ensina a palavra. Estudar, e o Espírito, aí sim, o Espírito nos ilumina. Estudar, orar para que Deus nos dê a compreensão perfeita da palavra. E Paulo sabia disso, e principalmente na época que se dizia que a palavra vinha somente do Espírito. Muitos não estavam entendendo que precisava de ponderar, de participar, de estudar. Então ele dá esse conselho também ao Timóteo. Depois no versículo 8 ele diz, lembra-te de Jesus Cristo. Tudo depende de Cristo. Lembra-te de Cristo. Não adianta ser esforçado, trabalhar, labutar como um lavrador, ser firme que nem um soldado, correr que nem um atleta, não adianta, se não lembrar de Jesus Cristo. Mas como? Ressuscitado dentre os mortos. Nós lemos que a ressurreição, sem a ressurreição, a nossa fé é vã, de nada adiante. Ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Então, Paulo mostra aqui, em seguida, com esse tríplice chamado, com essa tríplice figura, ele mostra aqui a necessidade da palavra, a necessidade da presença de Cristo. Pondera. Paulo mostra o maior de todos os chamados. Qual é? A recordação de Jesus Cristo. Em nossas vidas precisamos sempre estar pensando
seguindo, ponderando, pensando em Jesus Cristo. Timóteo deveria recordar não apenas o evento histórico da ressurreição, mas a presença de Cristo entre nós, a sua presença entre nós. A presença de Cristo é fundamental. Cristo ressurreto, mas a presença de Cristo entre nós também é muito importante. Quando nos ameaçam os temores e nos assaltam as dúvidas, devemos o quê? Recordar a presença do nosso Senhor ressuscitado conosco. É esse conselho que Paulo está dando. Jesus, depois de experimentar o sofrimento e a morte que aconteceu, ressuscitou e está reinando à direita de Deus Pai. Ele é Deus, é o Todo-Poderoso, por isso venceu a morte. Ele é rei, pois é da semente de Davi. As palavras descendente de Davi retratam a humanidade de Cristo. Paulo deu ênfase nisso, pois naquela época muitos estavam negando a humanidade de Cristo. Tem um tal de Marcião, dizia teólogo, ele negava totalmente a humanidade de Cristo. Dizia que Cristo desceu do céu, não era humano. E muitos outros na época, logo após a ressurreição de Cristo, na época, estavam negando a ressurreição, estavam negando a humanidade e dizendo que a ressurreição era coisa do passado. Então, as palavras descendentes de Davi retratam a humanidade e as palavras ressuscitou dentre os mortos atestam a divindade de Cristo. Jesus, então, é o nosso modelo, é o modelo vitorioso. Portanto, devemos obedecer à sua vontade em nossas vidas, em qualquer situação. E muitas vezes queremos buscar a vontade de Deus em várias coisas, em muitos livros, pedimos a Deus em orações, jejum, a vontade de Deus, mas a vontade de Deus está onde? Na palavra de Deus. É fácil buscar a vontade de Deus, é só ler a palavra. Por exemplo, 1 João 2, 15 e 16, o que diz? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Isso é seguir a vontade de Deus. Não ameis o mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É fácil. Se a gente amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Se evitarmos isso, faremos a vontade de Deus, não faremos? E outros conselhos mais que nós temos na palavra de Deus. É só seguir a palavra de Deus. Então, o apóstolo lembra a Timóteo destas coisas. Porque apesar dele estar preso, como ele diz no último versículo 9 aqui, está preso como um criminoso por causa de quê? Da sua pregação, não que ele tenha cometido algum crime, não, a sua pregação. Apesar de tudo isso, a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não pode ser impedida de avançar. Outros prosseguirão levando a palavra do Evangelho. Paulo estava ciente que após a sua morte, outros irão levar a palavra de Deus. Por quê? A palavra não está presa. Essa é a missão da igreja, na continuidade, na formação de igrejas. A palavra tendo continuidade. A nossa pregação é muito importante, o nosso testemunho é importante, porque passaremos a outras gerações. Nós estamos aqui porque recebemos isso já de outra geração. Nossos pais, nossos antepassados, nossos conselheiros, e temos nossos pastores, e agora nossa missão, nossa função é também transmitir a outros para que o Evangelho, para que a palavra também nunca fique presa, avance a todos os povos, a todas as missões. Então, concluindo e aplicando alguma coisa para a nossa vida, nós temos que, assim como Paulo ordenou a Timóteo, que devemos buscar força na graça que reside em Cristo, para fazermos diligentemente o serviço de transmitir o Evangelho, servindo como um soldado, lutando como um atleta, trabalhando como um lavrador, seguindo sempre o exemplo que está em Jesus Cristo. Esse é o conselho de Paulo a nós também. A luta cristã não é uma luta sem fim. Ainda bem, Nós sabemos que essa luta terá um fim.
Não é um esforço sem meta. Temos o alvo para seguir, para alcançar. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele disse em Filipenses. Então, o cristão está seguro dessa meta, dessa finalização. Ele está totalmente seguro que depois de um esforço, como um atleta, como um soldado, como um lavrador, depois desse esforço na vida cristã, vem o gozo do céu, vem a recompensa, vem os louros finais, a coroa da vida, né, eterna. Essa é a recompensa do cristão. Então, vale a pena lutarmos. Não é fácil ser cristão nos últimos dias que vivemos. Travamos diariamente uma luta contra o mundo, a carne, o diabo. Tudo isso nos persegue. Precisamos estar o quê? Vigilantes. Lutarmos com perseverança, continuar combatendo o bom combate. Portanto, irmãos, sigamos rumo à vitória, fortalecidos para a batalha, sabendo que a força vem sempre de Cristo, está em Cristo. Basta termos fé e seguirmos a vontade dele. Então, que Deus assim nos abençoe, que possamos ter forças, ser fortalecidos na única coisa que nos fortalece, a graça de Jesus. Tomamos remédio, sim, é importante. Não vamos sair daqui, não. O pregador falou que não precisa tomar remédio, não. Não, vamos tomar remédio, sim, vamos nos cuidar, mas principalmente nos encher com a graça de Jesus, com os conselhos que estão na palavra, para podermos fazer a boa obra de Cristo Jesus em nosso viver diário. Que Deus assim nos abençoe.